Olá, espero que se encontrem todos bem. Eu vou falar sobre o interior, as assimetrias que existem no interior do país e é bastante frequente surgirem nos meios da comunicação social regional e local, por exemplo, artigos subscritos por esses nossos concidadãos, com apreciações críticas sobre a nossa realidade política, económica, social e cultural, bem diferentes das posições que tomaram enquanto exerceram as suas funções de representação na Assembleia da República. Sublinho que de representação dos eleitores numa preocupação de clareza de conceitos, de facto, recorrendo àquele velhinho dicionário de língua portuguesa de Augusto Moreno, encontramos que deputar, ou seja, um deputado, que significa o quê? Significa delegar, incumbir, mandar em comissão. Ora, quem delega, quem manda em comissão tem direito a ser informado sobre a efetiva execução da missão que incumbiu a alguém, dos seus valores e ações concretas, bem como no final merece que lhe sejam prestadas contas sobre o que foi realizado. Por missão, entenda-se os programas eleitorais, as propostas, os objetivos e as obras que se comprometem a realizar no território apresentado como pompa e circunstância pelos partidos políticos, sob o desígnio do progresso e desenvolvimento das nossas terras, combater o despovoamento e o abandono, valorizar os nossos recursos, reduzir as assimetrias e as desigualdades no país cada vez mais inclinado para o mar. O programa em missão assumida por pessoas certamente cheias de boas intenções, queria dizer que contudo, o que realmente importa e serve para a avaliação é o resultado final de tais programas traduzido na realidade do nosso território, do território do interior do país. E a realidade é cada vez mais evidente, que é o despovoamento, o abandono de terreno, exceto as grandes áreas de plantações intensivas, a escassez de água, com os cursos de água sem limpeza e proteção dos leitos, que se traduz em erosão dos solos com processo de desertificação, germinar áreas de árvores, sobretudo grandes manchas de pinhal de geração espontânea, sem ordenamento e gestão florestal, designadamente sem aceiros e arrifes, nem limpeza adequada, propiciando épocas sucessivas de incêndios. A A23, a autoestrada A23, com o seu permanente efeito de túnel e as portagens que não têm contribuído para o desenvolvimento dos territórios que atravessa. E para alguns fartos deste tema e ou fechando os olhos à realidade, pensarão que não há nada a fazer. Contudo, todo este processo não é uma fatalidade, de modo algum, ou destino, nem acontece por acaso. Não são indiferentes as políticas de intervenção ou a falta delas. Se houvesse verdade e coerência e pelo menos metade
do que consta nos programas eleitorais fosse cumprido, seria bem diferente a realidade. Refiro um exemplo. Existe o plano, o PRR, ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência, com mais de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros. Existe uma estrutura de missão recuperar Portugal. E o que se constata é que na zona de Lisboa a verba afetada é 150 vezes maior do que para o interior. Em termos médios, o desequilíbrio entre o litoral e o interior é de cerca de 7 vezes a nosso desfavor. Onde está o voluntarismo e a discriminação positiva a favor do interior, de que os programas eleitorais e os candidatos a deputados tanto falam em campanha? Pois é, candidatos que são escolhidos pelas estruturas centrais e regionais dos partidos, dentro da família dos interesses partidários, e assim continuará a ser enquanto não existirem círculos eleitorais uninominais, em que os eleitores, isso significa o quê? Significa que os eleitores, estes sistemas uninominais, significam que os eleitores, no ato de votar, de delegar, poderão escolher o nome do deputado ou deputada e mais tarde responsabilizá-los. E neste contexto, acontece de forma geral aos candidatos eleitos assumirem-se mais obedientes, representantes dos seus partidos, do que efetivos representantes dos eleitores. Se enfiam a carapuça que bem entendem e até lhes saberá bem enquanto desempenham as funções que a mantenham de forma responsável. É que terminadas as funções que a mantenham de forma responsável, é que terminadas as funções virem assumir ingênuas narrativas críticas, como se nada tivessem a ver com o que se passou. Enquanto exerceram funções, é que não fica bem. Ilude os eleitores e não é um contributo de verdade e de coerência para a representação democrática, nomeadamente aqui para o interior do país. Até à próxima.